sou a Roberta Vensky, faço parte do grupo PET-Q e hoje eu vim trazer a resolução de um exercício da cadeira de Química Analítica 1, onde o conteúdo fala sobre o equilíbrio redox, mais específico sobre potenciais de eletrodo. Eu trouxe aqui um exemplo do livro do Vogel. O exemplo é o 33 da página 142, onde o exercício diz: calcular o potencial de uma solução resultante da mistura de 20 ml de permanganato de potássio 0,02 mol por litro, 10 ml de ácido sulfúrico 0,5 mol por litro e 5 ml de sulfato ferroso 0,1 mol por litro, seguido pela diluição a 100 ml com água destilada. E ele pede para considerar as seguintes semi-reações: a do permanganato mais 8H+, mais 5 elétrons, que resulta no manganês 2 mais 4 águas, onde o potencial padrão é 1,51 volts, e a outra semi-reação é a do ferro 3+, mais 1 elétron, que resulta no ferro 2, onde o potencial padrão é 0,76 volts. Então, agora, resumindo o que o exercício nos oferece, começando a gente vai calcular o número de mols. Em relação ao permanganato de potássio, a gente sabe que tem 20 ml e a concentração é 0,02 mol por litro. A gente sabe que a fórmula para calcular o número de mols é concentração igual ao número de mols sobre volume. Então, a concentração é 0,02 igual a N sobre 20 ml, só que a gente tem que botar em litros. Isso resultaria em 0,02. Então, o número de mols vai ser 0,02 vezes 0,02, que resulta em 4 vezes 10 na menos 4 mols. Agora, calculando para o ácido sulfúrico, concentração é 0,5 igual ao número de mols sobre o volume, que é 10 ml. Isso é 0,01 litro. E o número de mols é igual a 0,5 vezes 0,01, que é igual a 5 vezes 10 na menos 3 mols. Agora, por último, para o sulfato ferroso, a concentração é 0,1 igual ao número de mols sobre 5 ml. Isso é 0,005 litros. E o número de mols é igual a 0,1 vezes 0,005 igual a 5 vezes 10 na menos 4 mols. Essa quantidade de mols a gente vai usar depois para os cálculos de reagente limitante ou em excesso. Então, agora, pegando as semi-reações que o exercício nos ofereceu, a gente tem que analisar qual é o que vai reduzir. Como a gente sabe que esse potencial é o menor, a gente tem que inverter ele, fazendo dessa forma e anulando essa semi-reação aqui. Conferindo, aqui a gente tem o ferro 2+, que está desse lado, o ferro 3+, e o elétron. Não esquecendo que a gente deve balancear essa reação com a de cima. Como aqui em cima tem 5 elétrons, embaixo a gente também deve colocar. Como eu multipliquei aqui, eu devo multiplicar toda a reação. E lembrando que esse potencial aqui fica negativo, pois a gente inverteu a reação. Agora, fazendo a reação global, a gente tem permanganato mais 8H+, mais 5 elétrons, mais 5 ferro 2+, que resulta em manganês 2, mais 4 águas,
mais 5 ferro 3 mais 5 elétrons. Esses elétrons que tem de cada lado a gente corta, pois eles aparecem dos dois lados. Agora, a gente compara o permanganato e o ferro 2+, que são os que estão nos reagentes, e a gente precisa descobrir quem é o limitante e quem está em excesso. Então, aqui a gente tem 1 mol, aqui a gente tem 5 mols. Agora, utilizando as contas que a gente fez antes em relação ao número de mols, a gente vê quantos que o ferro tinha. 5 vezes 10 na menos 4 mols, que é o que a gente calculou anteriormente. Eu poderia colocar tanto essa quantidade de mols do ferro aqui, ou então calcular para o permanganato, colocando a quantidade de mols aqui. Fazendo de uma maneira ou outra, a gente vai achar um valor e comparar com o inicial dado no exercício para descobrir se ele é limitante ou ele está em excesso. Agora, vamos descobrir o valor que deverá ter de permanganato, quanto que consumiu. 1 vezes 5 vezes 10 na menos 4, divididos por 5. Isso me dá um valor de 1 vezes 10 na menos 4. Isso quer dizer que consumiu 1 vezes 10 na menos 4 mols Só que o que dá no início do exercício é essa quantidade aqui, 4 vezes 10 na menos 4. Então, quer dizer que esse aqui, o permanganato, ele está em excesso na reação. Então, é ele que a gente vai utilizar. Como o ferro ele é limitante, ele reage totalmente e não participa do cálculo do potencial. Então, a gente só usa a semi-reação do permanganato. Agora, como a gente já sabe qual a quantidade que foi consumida de permanganato, a gente consegue descobrir quanto que está em excesso, calculando por. O total vai ser o que foi dado no início do exercício, consumido vai ser esse valor aqui, em excesso é o que a gente vai achar. Isso é a mesma coisa que consumido está relacionado ao seu valor da concentração, número de mols dos produtos, e o excesso vai ser os reagentes. E o produto é o manganês 2 e os reagentes o permanganato. Então, vamos calcular esse valor. O total que foi dado no enunciado é 4 vezes 10 na menos 4, menos 1 vezes 10 na menos 4. Isso vai ser igual a 4 vezes 10 na menos 4, menos 1 vezes 10 na menos 4. 3 vezes 10 na menos 4 mols de excesso. E isso a gente vai utilizar dentro da nossa equação de inércia, onde a gente vai conseguir achar o nosso potencial. Antes de jogarmos na equação de inércia, a gente precisa converter esses números de mols em concentração. A gente sabe que concentração é igual número de mols sobre volume. Vocês lembram que lá no início do exercício, ele diz que é diluído em uma solução de 100 ml. Então, a gente vai pegar esses números de mols, 1 vezes 10 na menos 4, dividir por 100 ml, que é 0,1 litro. Isso vai ser igual a 1 vezes 10 na menos 3. A mesma coisa para a quantidade de reagente. Vai ser igual a 3 vezes 10 na menos 4. Para a mesma quantidade, porque é em solução, isso é 3 vezes 10 na menos 3. E a gente sabe, pela equação de inércia,
Vamos reunir aqui as duas equações principais, a semi-reação e a equação de inércia. A gente sabe que nos reagentes, a gente também tem o H+, ele não pode ser esquecido. Agora, para a gente achar o número de mols de H+, a gente sabe que 1 mol de ácido sulfúrico tem 2 mols de H+. E a gente sabe lá no início, onde a gente calculou o número de mols de ácido sulfúrico, é 5 vezes 10 na menos 3. Aqui a gente tem o X e acha o número de mols de H+. Sabemos que a concentração é igual ao número de mols sobre volume. Número de mols, 0,01 mol, dividido por 0,1, que é os 100 ml iniciais da solução. Sabemos que a concentração é igual a 0,1 mol. Agora, a gente consegue jogar tudo na equação de inércia e achar o potencial. Voltando para a equação de inércia, a gente vai achar o potencial agora. Potencial igual ao potencial padrão, que é o do permanganato, 1,51. A gente sempre usa esse valor daqui, menos 0,0591, dividido pelo número de elétrons, que é 5, logaritmo do produto. A gente sabe que o produto é o manganês 2 e esse valor de mols é 1 vezes 10 na menos 4, e a gente calculou a concentração, que é 1 vezes 10 na menos 3, lembrando que aqui é a concentração. E os reagentes, a gente sabe que é o permanganato, onde o número de mols é 3 vezes 10 na menos 4, e a gente calculou a concentração, que é 3 vezes 10 na menos 3, multiplicado pela concentração de H+, dos reagentes, que é 0,1, cuidando que aqui a gente tem a estequiometria 8 e a gente vai levar esse 8 para o expoente. Agora, resolvendo essa equação, vamos fazer passo a passo. 0,0591 divididos por 5 é 0,01182. Agora, o logaritmo de tudo isso, vamos primeiro começar embaixo. 0,1 na expoente 8, vezes 3, vezes 10 na menos 3. Agora, 1 vezes 10 na menos 3, divididos pelo valor do denominador. A gente encontra um valor bem alto. Agora, até conferir para ver se está certo. Agora, vamos fazer o logaritmo desse resultado, vezes 0,01182, lembrando de botar o sinal negativo na frente, mais 1,51, onde a gente vai achar o potencial 1,42 volts. Essa é a nossa resposta final. Espero que vocês tenham gostado do exercício e tenham entendido. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Muito obrigada!